Olá pessoal, estamos aqui então agora para a segunda parte da minha gravação do simulado, para a parte de raciocínio quantitativo, ok? Então vou gravar algumas questões aí com vocês e vamos juntos, né pessoal? Ver aí o que vocês erraram, como é que foi a visualização e como é que deveria ter sido caso erraram a questão, tá bom? Vamos juntos então? A parte do raciocínio quantitativo, a questão de número 18 é uma questão que ficou dentro aí do assunto que eu trabalhei com vocês, joia? A questão de número 18 dizia assim, ó, a função f dois pontos, aí vai de infinito até 1 e depois de 0 até mais infinito. Lembrem o seguinte, pessoal, toda vez que falar a função, tem esse primeiro intervalo e depois tem um segundo, esse primeiro intervalo é sempre o domínio. E o segundo intervalo sempre vai dizer respeito ao contradomínio, tá? Não à imagem. Algebricamente definida por, então a função que tem esse domínio e contradomínio, é definido pela seguinte lei, f de x é igual a x² menos 2x mais 1. É uma função bijetora e, portanto, admite função inversa, onde a função inversa tem como domínio esse intervalo e contradomínio este daqui. Tá? O que ele fez? Ele inverteu aqui, se vocês forem observar, ele inverteu bem certinho os intervalos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na verdade, esse negócio de ser bijetor ou não, ele só garantiu que ela tem inverso, não importa para resolver a questão. Tá? O interessante aqui é saber que ela admite inverso, e então ele me pergunta, a função inversa, f de menos 1, é algebricamente definida por... Então ele quer a função inversa dessa função aqui, tá? É isso que ele quer. Acha a inversa dessa função, sabendo que o domínio é de menos infinito a 1 e que o contradomínio é de 0 até mais infinito, ok? Pessoal, essa questão aqui, na minha opinião, foi uma questão muito difícil, tá? É raridade aparecer função inversa de segundo grau, e é difícil de saber fazer, mas vamos lá, vou mostrar para vocês como é que tinha que resolver. Tá? Essa era aquela questão, para quem fez o curso aqui comigo, eu sempre digo que a prova da ANPAD não é para gabaritar, né? A prova da ANPAD é para a gente fazer o máximo de pontuação possível. Na minha opinião, essa é aquela questão que a gente pulava, tá? Para se desse tempo voltar. Mas vamos ver aqui como é que resolve então a questão. Primeira coisa, ele quer a inversa dessa função. A função de segundo grau, para achar a inversa, ela é uma função particular. Como é que a gente tem que achar a inversa da função de segundo grau? É assim, ó. A gente vai pegar, porque em regra, para achar a inversa de uma função, a gente só troca x por y. Eu vou ter que fazer isso, mas não agora. A gente só troca x por y. Então, onde tem y, põe x, e onde tem x, põe y. Mas na de segundo grau, a gente não resolve assim. Então, como é que a gente resolve? Da seguinte forma, ó. Esse y aqui, eu vou tratar ele como uma constante, e não como uma variável, e vou passar mais y para o lado de lá, menos y. Então, ficaria do lado direito x² menos 2x mais 1, menos y. Tá? Igual a 0. E pessoal, é assim mesmo que eu vou lidar. Ó. Eu vou lidar da seguinte forma. Ó. O x² menos 2x mais o 1 menos y vai fazer o papel do c. Aquele czinho, aquele coeficiente que a gente usa na equação de Bhaskara. Tá? Então é assim que eu vou ter que lidar. O meu a, vou até escrever aqui. Ó. O meu a é igual a 1. O meu b é igual a menos 2. E o meu c é igual a 1 menos y. Tá? E vou jogar na equação de Bhaskara. Aí olha só como é que vai ficar a equação de Bhaskara. Aqui vai dar um trabalhinho algébrico, tá? Tem que respirar e vamos lá. Ó. Menos b menos menos 2 mais 2 positivo. Mais ou menos raiz de. Agora dentro da raiz, b ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes. O a aqui é 1, né? Então 4 vezes 1 vezes, e o c vem como isso tudo mesmo. 1 menos y. Ok? 1 menos y. Fecha a raiz. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Vamos adiante. X igual 2 mais ou menos. Aí olha lá, ó, raiz de 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 1 menos y. Aí o que dá para fazer aqui, pessoal, que eu já vou até mais direto. Ó, 4 vezes 1, 4 vezes 1 menos y. Mas, pessoal, já dá para fazer direto da seguinte forma, quer ver? Ó, isso aqui dá menos 4. Agora já faz o chuveirinho, ó, tá? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos, que tem aqui, ó, só que tem que cuidar o seguinte, menos vezes menos, mais, né? Então, nada de menos, professor, aqui é mais. Então, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos y, mais 4y. Dividido por 2 vezes 1, 2. Vamos adiante. X igual 2 mais ou menos 4 menos 4 eu corto. E aí eu fico com raiz de 4y.
dividido por 2. Pessoal, vou usar até aqui embaixo, ó, presta atenção. X igual, raiz de 4y, o y não tem o que eu fazer, eu tenho que deixar ele lá dentro da raiz. Agora, o raiz de 4 dá para tirar. E aí eu ficaria com 2 mais ou menos 2 vezes raiz de y, porque raiz de 4 é 2, e esse eu posso tirar da raiz. Pessoal, quando tem dessa forma aqui, ó, que tem o mesmo número aqui, ou que sejam múltiplos do de baixo, eu posso simplificar, tá? Simplifico esse com esse e esse com esse também, ok? Vou trazer agora aqui para cima, ó, tá? Ó, continuar aqui. Então, depois de simplificar, o que ficou aqui? Ó? Ficou 2 dividido por 2, ficou 1 em cima. 1, mais ou menos. 2 dividido por 2 ficou 1. E 1 vezes raiz de y, raiz de y. Só que aí dividiu e aqui embaixo também ficou 1, né? E tudo dividido por 1 é ele mesmo. Então, pessoal, agora eu tenho o resultado desse Bhaskara da seguinte forma. X é igual a 1 mais ou menos raiz de y, ok? Então aqui, presta atenção, ó, é aqui que dá o pulo do gato. Então, como é que a gente faz aí para achar a inversa? Né? Usa o y como se fosse fazendo parte do coeficiente c, joga dentro do Bhaskara, chegou aqui. Agora sim, pessoal, o grande macete, tá? O grande macete da inversa é fazer a troca do x por y, tá? Ou seja, aonde tem x põe y e aonde tem y põe x. Só que ainda antes disso, pessoal, como nós temos o mais ou menos aqui e não pode ter esse mais ou menos, tá? É só nesse momento que surge, não pode ter esse mais ou menos depois na função inversa. A gente tem que observar o seguinte, tá? Sempre que chega nessa parte final aqui do Bhaskara, a gente tem que olhar para o domínio. Aqui, ó, para o domínio. Por que para o domínio? Ó? Porque eu estou achando aqui, nesse momento, os valores de x, ok? Eu estou achando o valor de x. Ou seja, faz parte do domínio. Observa o seguinte, pessoal. O valor do domínio vai de menos infinito até 1, tá? E se vai de menos infinito até 1, ele pode ser negativo? Pode. Mas ele pode ser positivo? Pode, desde que ele chegue no máximo em 1, tá? Então, até melhor, antes desse macete aqui, ó, atentem pelo seguinte, ó. Vou até botar aqui, ó, passo 3. Como o domínio dessa função não pode ser maior do que 1, a gente tem que fazer o quê? Ó, como ele não pode ser maior do que 1, a gente vai eliminar o sinal de negativo. Presta atenção aqui em mim. Como assim eliminar o sinal de negativo? A imagem, que são os valores de y, iria do 0 até o mais infinito. Se eu ponho 0 aqui, raiz de 0 é 0. E 1 mais ou menos 0 seria 1. Ele fica igual ao limite dele, o 1. Tá? Agora, pensem que se ao invés do 0, vamos supor que eu colocasse y igual a 4. Y igual a 4, raiz de 4 dá 2. E se eu usasse o positivo, 1 mais 2, 3. E aí não dá, né? Ele não pode ser maior do que 1, de acordo com o que diz o domínio aqui. Tá? Agora, se eu usasse o negativo, 1 menos 4 menos 3, aí está dentro do intervalo, ele pode ser negativo. Ok? Então eu não posso usar o sinal positivo. Sendo assim, ó, como o domínio não pode ser maior do que 1, eu vou só dizer que aquela expressão vai ser x igual a 1 menos raiz de y. Tá? Então aquela expressão só pode ser representada dessa forma. Agora sim, pessoal, agora vem o grande macete da função inversa. E o macete da função inversa é, para achar a inversa, em algum momento eu vou ter que pegar o x e no lugar do x colocar y, e vice-versa. Onde tem x, bota y, e onde tem y, bota x. Olhando aqui para cima, pessoal, no lugar do x eu coloco y igual a 1 menos raiz de x. E aí, pessoal, isso aqui já é a função inversa, né? Quando a gente inverte o x pelo y, acaba que a gente acha a função inversa, ou o que ele chama ali de f na menos 1. Legal? Então, y é igual a 1 menos raiz de x. Isso está aí no gabarito letra C para vocês. Tudo bem? Então, gabarito letra C. C de bem difícil. Tá? Bem difícil mesmo. Não é fácil fazer todo esse passo a passo. Um monte de detalhe. E, sendo sincero, eu não esperava que caísse função inversa na prova. Eu tinha olhado várias provas da AMPAD, nenhuma delas caiu. Tá? Então, eles resolveram botar. Está dentro do edital, é possível de ser feito. Ok? Vamos à seguinte, então. A próxima questão que eu vou resolver com vocês será a questão de número 21. Tá? A parte de função
E de inequações eles pegaram pesado, gente, tá? Deixa eu botar aqui na 21. Aqui, ó. Essa inequação bem pesada também, tá? Não é uma inequação fácil, ao contrário, é uma inequação bem difícil de resolver. E também seria uma questão onde quem não tem tanta prática, ou mesmo quem tem e não quer perder tempo, eu sempre indico para pular, né? E se sobrar tempo, voltar. Já aquelas do raciocínio lógico que a gente resolveu, bem tranquilas, né? Não teria que pular, ao contrário, teria que fazer ela com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E vamos juntos, pessoal. A resolução dessa inequação gigantesca, que até por sinal é uma inequação exponencial, né? Porque tem uma base elevada a um expoente com variável no expoente. A resolução disso aqui, pessoal, é bem difícil, tá? E eu ensinei um truque para vocês, dentro dos simulados que a gente realizou aqui no Rico Domingues, com uma questão também, assim, que ela era uma inequação tão complexa de resolver, que tem um jeito mais fácil de trabalhar com a questão, ok? A gente não chega a resolver a inequação, e sim trabalha com as respostas juntos e é muito mais fácil. Então vamos lá, eu vou transcrever aqui ó, o 21. Vou transcrever, eu tenho aqui 1 meio elevado a 3x, aqui ó, fração, 3x menos 9, dividido por 2 menos x, tá? E isso diz que tem que ser maior ou igual a 16. Essa é a inequação exponencial que a gente tem. O conjunto formado por todos os números reais que satisfazem essa inequação é... Então a gente tem as respostas. Eu ensinei aí, vocês quando assistiram as gravações do simulado, como é que a gente resolve essa daqui? Não é toda inequação que dá para resolver dessa forma, mas quando ele pede o conjunto solução, ou seja, aqui eu tenho todas as soluções possíveis, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode testar a resposta, para não precisar resolver esse monstro aqui, tá? Então vamos lá, ó. Eu organizei aqui uma ordenzinha que eu achei bacana. Então ó, vamos começar com a letra A. A letra A tem o seguinte intervalo, ó, de 1 até 2, aberto no 2, fechado no 1. Como é que a gente faz aqui? A gente testa valores, tá? Como assim testar valores? A gente escolhe um dos valores do intervalo e substitui no lugar do x, né? Porque se é solução, tem que funcionar no lugar do x. Então substitui lá no x e verifica se esse lado vai acabar sendo maior ou igual a 16, ok? Então qual o valor que eu vou escolher aqui para testar esse intervalo? Eu vou escolher, como 1 faz parte do intervalo, é um número pequenininho, vou escolher x igual a 1 e vou testar o x igual a 1. Então, olha só, pessoal, tenho 1 meio, isso tudo elevado, aí vamos lá comigo, né? Ó, 3 vezes o x é igual a 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 9, menos 6, dividido por 2 menos 1 dá 1. Beleza? Maior ou igual a 16. Aí esse 1 meio aqui, ó, ainda a gente não vai falar, mas menos 6 dividido por 1 dá menos 6. Todo número elevado a um expoente negativo, eu posso trocar o sinal do expoente desde que eu pegue a base e inverta, ok? Então fica 2 elevado a sexta, né? Ou 2 sobre 1 elevado a sexta, que aí vai dar maior ou igual a 16. E 2 elevado a sexta, pessoal, isso aqui dá 64, que é maior ou igual a 16. Tá? Então, fechou. Ai, professor, esse aí é o gabarito. Não é, tá? Só tem que cuidar com isso. Ah, fechou essa daqui, mas tem que fazer as outras falhar, tá? Esse é o negócio do nosso método, ó. Pode ver que o gabarito é a letra B. Então, assim, ó, eu fiz essa daqui funcionar, presta atenção. Eu sei que o 1 tem que estar dentro do intervalo. O 1 é obrigatório estar dentro do intervalo, né? Porque ele funciona. Então, olha só, pessoal. Se vocês olharem a letra B, o 1 está aqui, porque vai de menos 1 a 2. Agora, olha a letra C, o número 1 positivo está aqui dentro desse intervalo? Não. E como eu vi que está ok, que funciona quando eu substituo por 1, acaba que se o 1 funciona e aqui não tem 1, eu acabo por excluir a número C como resposta. Tá? Então aqui, ó, a letra C, vou botar aqui, ó, a letra C, eu já consigo excluir, que com certeza, eu vou botar, tá falso. Já posso dizer que não é a resposta. Tá? A letra C está falso. Por quê? Porque se vale o 1, né, por causa disso daqui eu consigo dizer que a letra C é falsa também. Tá bom? Então a letra A pode ser. Pode ser. Agora vamos escolher aqui, ó, a letra B poderia ser testada. Agora, vamos testar a D e a E. Tá? Vocês vão ver aqui que a D e a E acaba funcionando tudo uma vez só.
escolhendo um valor bem legal, né? Isso é um pouquinho de feeling. Um dos valores escolhidos bem legal já resolve a questão. Olha só, então o intervalo da D e da E é muito parecido, né? Ó, tá? Só que aqui vai até 1 e aqui vai até 1 e aqui vai até menos 1, ok? Mas vamos pegar assim, ó, vamos ver, aí já mata, né, 2 coelhos com uma cajadada. Observem o seguinte, ó, aqui ó, o 2 não está no intervalo, é intervalo aberto. O próximo número inteiro que estaria aqui seria o 3, tá? E se eu botar o 3 e não funcionar, eu consigo dizer que a D e E já estão falsas, tá? Então vamos fazer o teste aqui com o 3. Ó. Então vou testar agora x igual a 3. E vocês vão ver que a gente vai fazer falhar e a D e a E já estão eliminadas, ok? Então, x igual a 3, vamos lá. Eu vou ter 1 meio igual. X igual a 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Dividido por 2 menos 3, menos 1. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 16. 1 meio elevado a 0 dividido por menos 1, 0. Maior ou igual a 16. Todo número elevado a 0, pessoal, sempre vai dar igual a 1. Aí olha aqui o que a gente acha. A gente acha que 1 é maior ou igual a 16. Pessoal, isso aqui está falso. Falhou, tá? Errou. Falhou. E aí a gente consegue dizer que tanto a letra D quanto a letra E são falsas. Não vão ser resposta para mim, tá? Assim como não é a C. Então a gente eliminou a C, a D e a E, né? Fizemos falhar as respostas, sem nem ter sabido resolver a questão, só testando o valor. Tá? Bem mais fácil fazer assim. Ó. Agora, ficamos aqui, ó, a letra A a gente testou e deu, então estamos entre a letra A e a letra B. Como é que a gente decide por qual delas? Bom, prestem atenção, a letra A vai do 1 até o 2 aberto, né, valendo o 1 aqui dentro. E a letra B vai do menos 1 até o 2. Ou seja, o 1 também está aqui dentro. Então, o 1 deu certo aqui e está aqui no meio. Se eu testasse, por exemplo, o menos 1, e desse certo, eu ficaria com a letra B, que é o que vai acontecer, e como menos 1 não está no intervalo da letra A, acaba que eu elimino a letra A. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vou apagar aqui o lado esquerdo e vou testar a letra B. Letra B. A letra B tem, de novo, intervalo de menos 1 até 2 aberto. E eu vou testar um número muito simbólico, que até é bom para trabalhar, né? X igual a menos 1, número pequeno. Só cuidar com o sinal negativo aí. Então vamos lá, ó, pessoal. Vamos testar menos 1. Então eu vou ter 1 meio elevado. Prestem atenção, agora x é igual a menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos 9, menos 12. Vou até botar em azul aqui, ó. Menos 12. Dividido. 2 menos menos 1. Menos com menos mais 1, 2 mais 1, 3. E isso tem que ser maior ou igual a 16. Vamos lá, ó, menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. Então, 1 meio elevado a menos 4. Maior ou igual a 16. Sinal de negativo no expoente, eu tenho que pegar a base E e inverter. Em vez de 1 meio, fica 2 sobre 1, que é 2. 2 elevado à quarta, que é maior ou igual a 16. E aí, tranquilo, né, pessoal? 2 elevado à quarta é 16, maior ou igual a 16. Tudo bem, aqui ele diz que pode ser maior ou igual. No caso, 16 é igual a 16. E tá ok, fechou dentro aí do que ele queria na inequação. Então, assim, ó, a letra B funcionou para o menos 1, a letra A não funciona para o menos 1, e se aqui funcionou para o menos 1 é porque ele tem que estar dentro do intervalo sim. Dessa forma, pessoal, a gente eliminando aí a letra A agora que resolve a letra B, né? Vendo que tem que funcionar o menos 1, exclui a letra A. Excluímos a A, C, D e a E, tá? Fazendo teste de valores. É um jeito de resolver uma inequação quando ele dá o conjunto de solução dela, tá? Para resolver ela da forma bem bonitinha, teórica, aí eu acho que dá mais trabalho e exige mais conhecimento do aluno, ok? Fica aí um método de tentativa para resolver essa questão. A próxima questão que eu vou fazer com vocês, ó, quero só observar uma coisa aqui na questão 23. Quem fez aula comigo assistiu às nossas aulas de geometria, tá? E essa questão aqui, ó, numa primeira leitura, ele fala assim dos lados, a medida dos lados e tal. Só que ele quer saber assim, ó, para se montar por ladrilhamento um hexágono regular, cujos lados medem 3 centímetros, né? Seria cada ladinho desse, ele fala de 3 centímetros.
Quantos triângulos T são necessários? Pessoal, isso aqui vocês não precisam nada mais, nada menos do que trabalhar só com a lógica de vocês, tá? É montar uma nova figurinha desenhando, não precisa de nada de geometria, tá? Se vocês montarem uma nova figurinha, vocês contam quantos triângulos tem em cima, que são triângulos equiláteros, né? São todos certinhos, todos iguais. Vocês contam quantos triângulos tem em cima e como ele quer saber o total, multiplica por 2. Só isso, tá, pessoal? É saber montar a figurinha e contar. Então, essa questão aí de número 23, como não tem assim a ver com geometria, por mais que pareça ter, quem vai resolver aí com vocês vai ser o professor André Domingues num outro vídeo, tá bom? Passando adiante, pessoal, que tem várias questões aqui que não competem à matéria que eu trabalhei em sala, nós vamos para a questão de número 30, tá? Isso aqui, ó, questão de número 30 da prova de vocês. Já vou, inclusive, botar o gabarito ali. Mais uma questão de função. Eu falei muito durante aqui nas nossas aulas que função era um assunto muito forte, que ia estar na prova, provavelmente mais que uma questão, tá? Então vamos ver aqui como é que resolve essa ideia aqui dessa função de segundo grau. Ele diz assim: seja f dos reais em reais uma função definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Nada mais fez do que definir assim, uma forma genérica, né? Ele deu uma equação genérica de segundo grau, com a diferente de zero. O gráfico da função f é uma parábola do plano cartesiano e contém os seguintes pontos: 1 e 16, 2 e 12, 3 e 0. Lembrem que o primeiro a gente chama de abscissa, ou seja, coordenada x, e o segundo a gente chama de ordenada, coordenada y, tá? E aí ele pergunta o valor de b menos a mais c. Ele quer que eu pegue esses coeficientes aqui e faça essas operações entre eles, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? Primeiro, a gente não tem nem o b, nem o a, nem o c. Para a gente achar o a, o b e o c é o seguinte: vocês têm que fazer o paralelo da seguinte forma. Quando a gente tem uma função de primeiro grau e a gente não tem o a e o b definidos, a gente precisa de quantos pontos para poder definir uma reta, né? Só fazendo um paralelo, tá? Ó. Então, quando a gente tem uma reta, a gente precisa sempre de 2 pontos para definir. Com 2 pontos eu consigo achar o a e o b, né? Pensando em uma função do primeiro grau, tá? Agora, quando eu tenho uma parábola, pessoal, por mais estranho que seja, eu garanto para vocês, com 3 pontos eu consigo definir uma parábola. O que significa definir uma parábola? Com 3 pontos eu consigo achar o a, o b e o c, tá? Porque são 3 coeficientes, como se fossem 3 variáveis, e com 3 pontos eu consigo achar. Então, ele deu os 3 pontos, é uma questão clássica, né? Ele dá 3 pontos e pede o a, o b e o c. E aí, como é que a gente resolve então, professor? A gente resolve assim, ó. Vou botar mais para cima aqui o 30. A primeira etapa é assim, ó, é pegar ponto por ponto e substituir na função que ele dá. Então, vamos pegar o ponto 1 e 16 e substituir, tá? Então, olha lá, ó, no lugar do y eu ponho 16, no lugar do x eu ponho 1. Eu vou escrever assim, primeiro a parte do x. Então, eu vou ter a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual ao y, que é 16, tá? Fazendo as continhas aqui, eu finalizo dizendo que eu vou ter 1 ao quadrado, 1 vezes a, mais b vezes 1b, mais c igual a 16. E aí, olha só, pessoal, por que eu disse antes, então, que 3 pontos definem uma função de segundo grau? Porque a hora que eu substituo um deles, eu vou acabar com uma equação de 3 incógnitas. E quando eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações para conseguir resolver por um sistema de equação, tá? Então, achei a primeira equação. É uma questão trabalhosa também, ela demora, né? Para quem sabe o que está fazendo, o ideal seria tentar, de repente, pular ela também, se toma tempo aí. Vocês acham que não tem muito firme essa matéria, ok? Ah, mas todos que o professor falou disse que era para pular. Não, né, pessoal? É porque essas questões de função e inequação, em regra, elas são mais demoradas mesmo, tá? Mais demoradas mesmo. Então, 2 e 12. Vamos substituir lá, então, no lugar do x, eu coloco 2. 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c igual a 12, que é o y. Fazendo as continhas aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Eu vou ter 4a mais 2b mais c igual a 12.
Vamos para o terceiro e último ponto, né? Esse aqui é o fácil, 3 e 0. Então vamos lá, ó. Vai dar 0, A vezes, no lugar do x, 3 ao quadrado mais B, vezes 3 mais C, igual a 0. Está aqui, ó, 0. Reorganizando, 3 ao quadrado, 9A, mais 3B, mais C, igual a 0. Então tá aí, ó, pessoal. Com 3 pontos eu tenho 3 equações com as mesmas 3 variáveis e aí eu consigo resolver, tá? Como é que a gente, aqui é trabalhoso, como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Ó, o bacana é essa daqui, ó, porque essa daqui não tem muito número na frente dos coeficientes, tá? E observem, tanto aqui quanto aqui tem o C, ó, sozinho. Então, qual que é a ideia? Eu pegar essa equação de cima, isolar o C e substituir nas outras duas, tá? Ó, vou deixar isolado o C aqui, ó. Vai ficar C igual 16 menos A menos B. Ok? Está aqui isolado o C. Vou jogar ele aqui dentro e vou jogar ele aqui dentro depois. Então, quarta etapa aqui da nossa questão. Substituindo o C aqui dentro, ó, eu vou ficar com 4A mais 2... Aqui eu até escrevi A, né? Perdão, pessoal. Aqui é B. 2B. E aí, no lugar do C, eu coloco mais 16 menos A menos B. Isso tudo aqui igual a 12. Reorganizando um pouquinho isso aqui, pessoal, juntando os iguais, né, passando uma coisa para um lado, outra para o outro, eu vou fazer assim, ó, 4A menos A é 3A. 2B menos B mais B. Igual a 12, o 16 está positivo, vai para lá negativo. 12 menos 16 menos 4, tá? Então, fiquei com essa equação aqui agora com duas variáveis. 5, vamos lá, essa substituição daqui para cá, ó, tá? Então, eu tenho 9A mais 3B. No lugar do C, eu coloco mais 16 menos A menos B. Tudo isso aqui igual a 0. Então, vamos lá fazendo as continhas agora. 9A menos A dá 8A. 3B menos B mais 2B. E o 16 positivo vem para cá, negativo. Deixando o número de um lado e letra do outro, né? Beleza. Então, agora o que vocês notam? Que eu tenho duas equações com duas incógnitas. E agora fica mais fácil de resolver. Tá? Ó. O que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou pegar e vou montar um sisteminha de equação com essas duas equações aqui. Ó. Vou até reescrever eles para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Então, a primeira equação é 3A mais B igual a menos 4. E a segunda é 8A mais 2B igual a menos 16. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui dá para fazer por soma de equações, né? Eu multiplico a de cima por menos 2 e vou somar com a de baixo. Então, ó, menos 2 vezes 3A, menos 6A. Menos 6A mais 8A, 2A. Menos 2 vezes B, menos 2B. Menos 2B mais 2B eu corto. Menos 2 vezes menos 4, mais 8. Mais 8 menos 16, menos 8. E aí acaba achando então que A é igual a menos 4, ok? Ufa, né? Achei um dos valores aí que é o valor do A. Aí eu deixei pronto aqui já, pessoal, vou só dar uma agilizada. Se vocês substituírem o A em qualquer uma dessas duas equações, tanto faz qual, vocês acabam achando o B. E o B, vamos botar aqui embaixo, o B é igual a 8. Ok? B igual a 8. Falta só achar o C. Como é que eu acho o C? Ó, tem o A e o B, vai substituir o A e o B aqui e vai achar o C. Aí vocês vão acabar achando então que C é igual a 12. Bem trabalhosa a questão, né? Essas questões de função, elas em regra são bem trabalhosas mesmo. Fechou? Acabou, professor? Ainda não acabou. Faltou o último passinho aqui, tá, pessoal? Vou ver se eu consigo botar ele aqui nesse cantinho, ó. Tá? Bem aqui espremidinho. Que é o passo 7, que é fazer o que ele queria, que é o B menos A mais C. Então, ele quer que eu ache B menos A mais C. Então, vamos lá. Ó. O B é 8. Vamos substituindo aqui. Ó. O B é 8.
Cuida com esse sinal de negativo, né? Ampade sacaneando mais uma vez, ó. Menos. O A é menos 4, né? Aí teria uma regrinha de sinal ainda aqui, então. Mais o C, que é 12. Então, mais o C, que é 12. Aqui, ó, 12. Tá? E aí, fazendo as continhas aqui, ó, pessoal, vai dar menos com menos mais. Eu tenho 8 mais 4 mais 12. E isso daqui vai acabar dando 24, que é o gabarito que está ali em azul já para vocês. Tá bom? Questão bem grande, bem trabalhosa, que para quem tem prática não é difícil, mas dá bastante trabalho. Eu tenho certeza disso, que com certeza seria muito trabalho na prova. Tá? Feita a questão de número 30, pessoal, a última questão aí, que está dentro da matéria que eu trabalhei com vocês, seria a questão de número 32, ok? Então vamos lá. Questão de número 32. Tá aqui, ó. Essa aqui também dá um certo trabalhinho porque ela é genérica, né? Tá? A gente trabalha aí com variáveis. Ó, questão 32 diz: a figura mostra à esquerda uma folha de papel representada pelo retângulo ABDC, perdão, né? Então tá aqui, ó, ABDC. Essa folha foi dobrada de tal forma que o lado AB passou a coincidir com o lado BF, ó, lado BF e o lado AB passou a coincidir, né? Ele pegou essa ponta e colocou aqui. Ok. E foi gerado o vinco EB. O vinco EB seria essa pontilhadinha que ele está falando aqui. A folha foi desdobrada e o retângulo EFDC, então, ó, foi desdobrada e o retângulo EFDC foi destacado, ou seja, ele pegou esse retângulo aqui para baixo e cortou, ficando só com isso aqui. Pessoal, quando a gente faz essa dobradura dessa forma, a gente acaba tendo aí um quadrado, né? Tá? Fica certinho, né? Essa dimensão aqui é exatamente igual a essa, então acaba ficando um quadrado. Essa era uma das sacadinhas que vocês já tinham que ter. Em seguida, o restante A, B, F, E, esse quadrado que sobrou, foi novamente dobrada de tal forma que o ponto A, esse aqui, foi posto sobre o ponto médio do segmento B. Então, o ponto que o ponto A foi colocado, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto médio desse segmento. Ele foi botado bem no meio. Ou seja, foi tudo feito simetricamente. Tá? De tal forma que o ponto A fosse colocado no ponto médio do segmento B, definindo um novo vinco, esse vinco GH. Ó, tá? Então, ficou subdividido aí em dois pedacinhos a metade. Aí eu só vou passar aqui para a gente ver o que ele quer, né? Que não coube num slide todo. Daí ele diz assim, ó, se a medida da área do quadrilátero GHBE é igual a 24 centímetros quadrados. Quadrilátero GHBE. Vamos olhar aqui, ó. Quadrilátero GHBE. Ele está falando disso aqui, ó. E pessoal, esse quadrilátero é um quadrilátero bem especial. É chamado de trapézio. Tá? Então ele trabalhou com trapézio. O que não era característica da Ampad. Ela não costumava trazer trapézio aí na prova, já quadrado ela sempre traz. Vamos lá, então aquela área ali é 24 centímetros quadrados. Então a medida da área do triângulo EBF, é difícil a questão, tá? Do triângulo EBF. Qual é o triângulo EBF? Seria esse aqui, ó, EBF. Ele quer saber essa área aqui, ó. Quanto é que é, ó? Então vamos lá. A medida da área do triângulo em centímetros quadrados é igual a, vocês já estão vendo aí que o gabarito é 32, tá? Agora como resolver essa questão? Vamos resolvê-la então aqui, ó. Deixa eu só apagar o quadro para me dar espaço de colocar os dados aqui. Vou até transpor aqui, ó. Deixa eu pegar a minha folhinha. Vamos tentar transpor o desenho ali final do quadrado que ficou para cá, ó. Para a gente poder rabiscar aqui no quadro. Acho que aqui, peraí, mais um. Vou botar mais uns dois aqui. Fazer um quadradão maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Aqui, ó. Pronto.
Aí, aqui eu tenho A, B, F, E. E aí aqui vai ter um pontilhadinho, né, ó, que foi o primeiro vinco que ele deixou, tá? Que é o EB. E aí aqui eu vou ter um outro vinco, que é o GH. Tá bom? Então, este é o desenho que ele deu aí para mim. Então, vamos lá. Ó. Aí ele diz aqui que a área do quadrilátero GHBE, ó, GHBE, vamos botar aqui, ó, a área de GHBE é igual a 24 centímetros quadrados. E ele quer a área do triângulo, a área do triângulo EBF. É isso aqui que a gente tem que se preocupar em achar. O problema, pessoal, é porque ele não me deu nenhuma medida de nada, né? Então ele só me deu o valor da área para eu, com isso, conseguir achar o valor da medida e então calcular o tal da área do triângulo. Pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar letras por enquanto, tá? E é o seguinte, ó, esse lado aqui é um quadrado, então essa medida é L e essa aqui é L. Tudo bem? Outra coisa, isso aqui também é L e isso aqui também é L. Só que, ó, quando ele faz essa divisão bem certinha no ponto médio, significa que foi tudo simétrico, né? Ó, que até esse vinco que ficou aqui, ele dividiu certinho, ó, esse pedaço aqui, ó, vou botar em vermelho, ele dividiu certinho isso aqui. Ou seja, esse lado de cá, ó, é L sobre 2 e esse lado de cá também é L sobre 2, tá? Isso porque ele parou certinho aqui no ponto médio, como ele falou, né? Ficou bem certinho no ponto médio. Tá aqui, ó. Acho que ele fala aqui no slide anterior, é que tem, quer ver, ó? Em seguida, a folha foi dobrada de tal forma que o ponto A ficou sobre o ponto médio, né? Ó, ele ficou bem certinho aqui no ponto médio, tá? Então, isso significa que foi dividido certinho na metade dos lados também, ok? Então, de novo, ó, vou botar aqui, ó, esse primeiro pedaço de A até G é L sobre 2 e esse pedaço aqui também é L sobre 2. E isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer o seguinte. Primeira coisa, ele me deu o valor aqui, eu tenho que me pautar no valor que ele me deu. Num primeiro momento, eu vou pensar assim, ó, eu tenho que ir pela fórmula da área do trapézio. Como é que era a fórmula da área do trapézio? A área do trapézio é igual a Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes a altura. Então, assim, ó, seria o Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes isso aqui, que seria a altura. Tá? Beleza? E aí é o seguinte, pessoal, como é que a gente vai achar aí? Ó? Primeiro, tá me faltando aí o quê? Tá me faltando, por exemplo, o Bzão eu até consigo achar. Quer ver como? Como é que a gente vai achar o Bzão? Olha só. Aí aqui essa questão ela é bem elaborada. O Bzão é isso aqui, ó, é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado a gente aprende uma fórmula muito fácil, que é o L raiz de 2. Tá? Fica sempre bem legal aí e funciona. Tá? O Bzão é L raiz de 2. A altura, pessoal, a altura, olha só, essa altura ela é igual em todo esse pedaço aqui. Ó. Então como é que a gente pensaria na altura? Aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Esse valor aqui da altura é exatamente igual a esse. Só que como eu falei para vocês, isso aqui foi dividido bem certinho no meio, né? Ó, tá? Pegou o ponto médio, então isso aqui é igual a isso, este é igual a esse. Então eu acabo dizendo que isso aqui é a altura e que isso aqui é a altura também. Só que esse tracejado todo aqui, ó, é metade da diagonal, ó, né? Se nós fechássemos aqui, teríamos uma diagonal completa, ó. Então a altura, o Hzinho, é igual a diagonal, que é L raiz de 2, só que dividido por 4, tá? E isso aqui é visualização geométrica da figura, né? Temos aqui uma diagonal e aí então a altura é L raiz de 2 sobre 4, tá? E para finalizar o Bzinho, pessoal, o Bzinho é que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque o Bzinho é isso aqui, ó, tá? Então ele não tem nem como comparar com esse, nem com a altura. Só que se vocês forem observar aqui, ó, vou pintar, esse triângulozinho aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus, ou seja, é um triângulo retângulo, e dá para fazer um Pitágoras aqui, tá bom?
Então, um Pitágoras, como é que a gente vai fazer? Ó, ficaria a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí o a ao quadrado, o a é esse lado que eu quero saber, é o próprio GH. Tá? Então, GH elevado ao quadrado é igual ao b ao quadrado, que por exemplo seria esse lado e esse ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4 mais L ao quadrado sobre 4. Aí olha só, vamos trazer para cá, ó. Continuar aqui em cima. Então eu vou ter GH ao quadrado igual L raiz de 2 sobre 4 mais L raiz de 2 sobre 4 vai dar 2 vezes L ao quadrado sobre 4, perdão. Tá? 2 vezes L ao quadrado sobre 4. Corta o 2 com o 4, fica 2 embaixo. E aí nós teríamos aqui, ó, L ao quadrado sobre 2. Agora eu vou passar a raiz para cá. GH igual raiz de L ao quadrado sobre 2. O de cima eu consigo tirar, né? Raiz de L ao quadrado é L, só que embaixo fica a raiz de 2. Como não é legal deixar a raiz de 2 embaixo, eu multiplico em cima e embaixo pela mesma raiz para tirar, tá? E aí fica GH igual a L raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 4 que dá 2. E aí, então, a gente acha o tal do Bzinho que tem aqui. Ó, né? Dá trabalho pra caramba achar isso aqui. Ainda mais que é tudo em função de letras, ok? Tem gente que consegue ver por proporcionalidade, é possível, tá? Só que eu não vou trabalhar dessa forma, porque a visão disso depende da visão de cada um. Então, tá feito, pessoal. Eu tenho aqui o Bzão, eu tenho o H, ó, que é o que eu precisava, tenho o Bzão, tenho o H e agora tenho o Bzinho. E vamos substituir na fórmula, tá, pessoal? Então, eu vou precisar apagar aí um pouquinho. Só vou botar aqui embaixo, ó, resumido, o GH igual a L raiz de 2 sobre 2. Isso mesmo. Vamos lá então, ó. Vou botar aqui, transcrever, GH igual a L raiz de 2 sobre 2, tá? Então tem os dados, agora vamos usar na fórmula. A partir de agora, pessoal, o mais trabalhoso era achar esses dados. Aí agora as coisas começam a se encaminhar um pouco, tá? Ó, seguindo aqui para a direita, o A eu vou deixar para o ladinho de lá, mas no lugar do B eu vou botar L raiz de 2, tá? Então, ó, no lugar do B, L raiz de 2, L raiz de 2. No lugar do Bzinho vem tudo isso aqui, ó, né, que é o GH que está aqui. L raiz de 2 sobre 2, mais L raiz de 2 sobre 2. Tudo dentro do parênteses, isso dividido por 2. Vezes a altura, que é L raiz de 2 sobre 4. L raiz de 2 sobre 4. E isso tudo aqui ainda vai ser igual a 24, que é o que ele tinha falado, tá? Seguindo aqui para baixo, ó, por exemplo, pode começar a fazer as contas aqui dentro. Ó. Então, tiro mínimo entre 2 e 1 aqui embaixo é 2. 2 por 1, 2. 2 vezes L raiz de 2. Tá? Mais 2 por 2, 1 vezes L raiz de 2. Isso tudo dividido por 2, né? Que ficou o mínimo, fecha parênteses, e ainda divide por 2 aqui embaixo. Vezes L raiz de 2 sobre 4, igual a 24. Agora, olha só, pessoal, aqui vai ficar 2L raiz de 2 mais L raiz de 2, 3L raiz de 2. E notem o seguinte, ó, isso aqui é uma divisão de fração que dá para manter a primeira e inverter a segunda, ok? E aí, então, eu vou ter o quê aqui, ó? Isso vai estar dividido por 2, e invertendo a segunda, eu teria aqui vezes 1 meio. Vezes L raiz de 2 sobre 4, igual a 24. Vamos adiante então, pessoal. Ó. Fazendo a multiplicação aqui dos de baixo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Tá? Se quiser fazer assim, vamos lá, ó. Vamos fazer assim. 3 vezes L dá 3L ao quadrado. Beleza? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 dá 2. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16, igual a 24. Simplificando aqui, ó, o 2 e o 16, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8.
Continuando ainda aqui para o ladinho, ó. Vou apagar aqui os números que eu já tinha botado aqui, ó. O B, o H e o GH. Ó, continuando para cá. Então eu vou ter aqui em cima 3L ao quadrado, vamos dar uma limpada, dividido por 8, né, só limpando o que eu tenho, igual a 24. Aí o 8 que está dividindo vai passar multiplicando e o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Vou ter L ao quadrado igual a 24 vezes 8, dividido por 3. Simplificando, 24 dividido por 3 vai dar 8. Aí, pessoal, respira que a gente está chegando no final. 8 vezes 8, 64. E finalmente achamos o L, né? Onde L vai ser igual a raiz de 64, vai dar, raiz quadrada, né? Dá 8, ok? Meu Jesus amado, né? Que trabalhão que dá para chegar aqui, tá? Então, tudo isso que a gente fez, a gente se pautou nessa área que ele deu, que tinha um número, para conseguir achar o valor do lado. Porque agora que eu tenho o valor do lado, eu vou conseguir achar a área que ele quer, que é essa área aqui, ó, tá? Desse triângulo EBF, que não é nem um pouco complicado, tá? Agora fica tranquilo. Então, vou limpar aqui, ó, tá? Para poder trabalhar aqui com vocês a área do triângulo. E aí agora a questão, bem dizer, está terminada, né? Falta só achar aqui o seguinte, ó. A área do triângulo EBF é igual. Como é que acha a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo EBF é igual. A base é L, a altura é L também. Então é L vezes L dividido por 2, que é a mesma coisa que L ao quadrado dividido por 2. E L é 8 ao quadrado, 64, dividido por 2. E, enfim, chegamos aí ao gabarito, que é 32. E está na letra A, ok? Está aí gabarito letra A para vocês. Pessoal, essas questões do raciocínio quantitativo da minha parte foram questões muito elaboradas, tá? De função inversa, de segundo grau, e as inequações difíceis. A geometria aí também bem elaborada, tá? Mas a prova da Ampad é assim. Da minha parte, eu sei que a gente viu bastante coisa em aula, tá? Vimos, se não tudo, bastante coisa em aula. Na lógica mesmo, foi show de bola, tá? Tudo que eu falei no aulão caiu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem. Precisando da gente, sempre entre em contato, né? Quem estava aí no curso sempre deixa o meu e-mail. E até uma próxima vez. Um abraço.